Me chamo Maria Eduarda Araújo Andrade, sou estudante do terceiro ano de agroecologia do Instituto Federal Campus Bom Jesus da Lapa e eu e o meu grupo ficamos com o tema sobre a Guerra Fria, da Segunda Guerra à decorrência do mundo bipolar. Meu grupo é composto pelos estudantes Bárbara Cardoso, Karine Costa, Elaine Bonfim, Jennifer Kelly, João Victor Antunes, Liva Giovana, Roseli Neves e Maria Eduarda Araújo Andrade. O professor é Érico França e a disciplina é História. Após a Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria, que, como já sabemos, consistiu na bipolarização mundial entre os países que representavam o bloco capitalista e os que representavam o bloco comunista. Esses dois blocos foram protagonistas de uma guerra ideológica baseada na propaganda. Então, é nesse contexto de Guerra Fria que se tem origem o marcatismo, que foi um movimento político instituído pelo senador Joseph Marcati. Ele afirmava que estariam nos Estados Unidos milhares de comunistas infiltrados e agentes soviéticos que estariam articulando algum movimento contra o país. Então, reivindicando o patriotismo, ele solicitava, em forma de apelo, que a sociedade estadunidense deletasse os comunistas. Inclusive, foi por conta desse senador que se deu o nome marcatismo. Já quanto ao objetivo do marcatismo, foi exatamente esse: era a perseguição contra os comunistas dentro do território dos Estados Unidos. Entre as características desse movimento, podemos destacar as acusações infundadas contra os mais variados grupos. Por exemplo, atitudes como participar de passeatas ou apoiar as políticas do governo Roosevelt eram vistas como suspeitas e se tornavam alvo da patrulha anticomunista, provocando a perseguição política e o desrespeito aos direitos civis. Outras características dessa ideologia também podemos citar foi a influência midiática anticomunista, a prática indiscriminada de interrogatórios, o uso de delatores e espionagem, a intimidação para obter confissões e a criação das listas negras, que marcavam os acusados como traidores. Dessa forma, qualquer indivíduo que participasse de movimentos sindicais ou que manifestasse qualquer simpatia socialista era incluído dentro dessa lista e dificilmente conseguiria emprego regular novamente. Os principais acusados eram do serviço público e da indústria do espetáculo e da cinematografia. Então, eram incluídos os atores, diretores, roteiristas e músicos. Outros também, como cientistas, sindicalistas e educadores, foram acusados aos montes. Um exemplo dessas pessoas foi o ator e diretor britânico Charlie Chaplin, que acredito que todo mundo conhece ou já ouviu falar. Ele foi acusado de propagar a ideologia comunista e de criticar o capitalismo dentro dos seus filmes, e por conta disso ele foi expulso dos Estados Unidos e teve todos os seus bens materiais confiscados pelo governo. Outras pessoas que sofreram com o marcatismo também tiveram finais trágicos, muitos se suicidaram ou então acabaram na absoluta miséria. Nos dias de hoje, o termo marcatismo ele é usado para se referir a qualquer prática, a qualquer perseguição sistemática contra os comunistas. A corrida espacial foi resultado da Guerra Fria, o nome que damos para o conflito político e ideológico que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa foi travada entre os Estados Unidos e a União Soviética, que saíram como países vencedores da Segunda Guerra Mundial e que, após a disputa, buscaram a sua hegemonia no mundo. A ascensão da União Soviética incomodou os Estados Unidos, que, temerosos em perder a sua influência na Europa Ocidental, passou a incentivar uma retórica de polarização contra os soviéticos. E aí, ainda na década de 1940, já foram realizadas várias ações pelo governo americano para garantir a sua influência. A Guerra Fria estendeu-se entre 1947 e 1991, e nesse período a disputa entre as duas nações ocorreu em vários níveis. Na diplomacia, cada nação atuava para garantir seus interesses internacionalmente. Economicamente, buscava-se a hegemonia sobre o outro. Militarmente, buscava o domínio pela maior quantidade de armamentos possível. Na área da tecnologia, essa disputa também aconteceu, cada país querendo apresentar mais inovações em relação ao outro, e naquele momento o avanço científico permitiu a abertura de uma nova fronteira, que era o espaço. Explorar o espaço também se mostrava útil militarmente, pois permitiria explorar os movimentos realizados pelo inimigo e abriria uma nova possibilidade de ataque em caso de guerra.
Dominar o espaço era algo fundamental dentro da disputa que era travada entre essas duas nações, pois aquele que conquistasse essa nova fronteira da humanidade evidenciaria o seu papel de potência. Uma série de acontecimentos marcaram os quase 20 anos da corrida espacial, só que alguns acontecimentos ganharam mais notoriedade. Teve o Sputnik, que foi o primeiro grande marco da corrida espacial, que inclusive foi um feito soviético. A União Soviética lançou o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial a ficar em órbita na Terra. Um mês depois, a União Soviética lançou o Sputnik 2, que transportava a cadela Laika para o espaço, que inclusive morreu 10 dias depois por superaquecimento da estrutura. NASA e Explorer. Em 1958, o governo americano decidiu lançar o seu próprio satélite. O satélite era nomeado como Explorer 1. Esse satélite acabou descobrindo uma região radioativa ao redor da Terra. Após 4 meses, esse satélite parou de emitir sinais e 12 anos depois retornou à atmosfera. E logo após, os americanos criaram a NASA. Já o Pacto de Varsóvia, também conhecido como Tratado da Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, é um acordo que foi assinado em 14 de maio de 1955 entre a União Soviética e seus países satélites. Esses países são Polônia, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia e Hungria. China, Coreia do Norte, Egito e Índia não fizeram parte do pacto, mas foram convidados para serem países observadores. Os principais objetivos é a manutenção da presença militar soviética em seus satélites e contra-atacar caso houvesse algum ataque de algum dos países da OTAN contra algum membro do pacto. E o Pacto de Varsóvia nunca travaram um conflito militar direto, mas trocaram ameaças durante 3 décadas. Abastecidos pela corrida armamentista da Guerra Fria, as duas organizações simbolizaram o perigo de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. O Pacto de Varsóvia durou até o ano de 1991, quando a União Soviética foi extinta, enquanto a OTAN tem atividades até hoje. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização internacional formada por 30 países que se ajudam mutuamente em termos políticos e militares. Dentre esses países temos Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Itália, França, e foi criada no contexto da Guerra Fria no ano de 1949. Tem como um dos seus principais pilares garantir a segurança de seus países membros por fontes diplomáticas ou forças políticas. E um dos seus principais objetivos é justamente garantir a segurança e a liberdade de seus membros por forças militares. Logo após a Segunda Guerra, 2 superpotências emergiram, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos representava o capitalismo e a União Soviética representava o comunismo. Norte-americanos e soviéticos deram início em 1947 à Guerra Fria, um confronto ideológico entre as duas superpotências, onde cada uma delas buscava conquistar zonas de influência, e a Europa acabou se tornando alvo nessa disputa. Contudo, era necessária a reconstrução humanitária e financeira do velho mundo, tendo em vista que os países atingidos pela guerra não tinham condições financeiras suficientes para se reerguerem por conta própria. Então, o general George Marshall idealizou o plano norte-americano que levasse ajuda financeira e humanitária para os países europeus, ajudando assim a reconstruir os seus países. Surgiu assim em 1948 o Plano Marshall, que além de auxiliar a Europa, pretendia aproximar seus países dos Estados Unidos, afastando a influência soviética no continente. O principal objetivo do Plano Marshall era a concessão de empréstimos a juros baixos para os países europeus, desde que eles aceitassem as imposições econômicas dos Estados Unidos, como a compra de produtos fabricados pelos norte-americanos e a adesão à sua zona de influência, afastando assim a influência soviética dos europeus.
Ao contrário do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando os Estados Unidos adotaram uma política isolacionista, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os norte-americanos seguiram um caminho diferente e se aproximaram da Europa. O Plano Marshall, ele concretizou essa aproximação e a comercialização de seus produtos com o mercado europeu, conseguindo reerguer os países que foram atingidos pela guerra e garantindo maiores dividendos à economia norte-americana. Então, assim, a Europa manteve a sua política alinhada com a dos Estados Unidos e se afastou da União Soviética. Em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética fundou em 1949 o Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que era formado pela União Soviética, Alemanha Oriental, Bulgária e outras nações, e visava o impedimento do avanço do Plano Marshall sobre a região. O principal objetivo do Comecon era a integração do regime socialista no leste europeu, com a cooperação econômica entre os países membros. Em 1971, a organização iniciou um programa geral para a extensão e aperfeiçoamento da cooperação e para o progresso da integração econômica socialista entre os países membros, a ser aplicada a longo prazo. Embora a ideia oficial fosse de cooperação, a União Soviética exercia domínio sobre os países do Conselho, uma vez que era o principal poder econômico, político e militar. Além de possuir enormes parcelas de terra, dos recursos energéticos da população dos países membros, o país era a segunda maior potência mundial em capacidade militar e industrial. Mas o Comecon se extinguiu em 1991 com o fim da União Soviética. Processo de desestalinização na União Soviética. Bom, a União Soviética vai passar por um momento de diminuição desse radicalismo, da busca por áreas de influência. Em 1953, acaba acontecendo a morte do grande líder soviético Josep Stalin. Morte essa que vai dar em um processo internamente, a qual vamos chamar de desestalinização. O sucessor de Stalin será Nikita Khrushchev, o qual empreendeu uma política de denunciar os abusos do seu antecessor. Durante o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev divulgou uma série de crimes de Stalin, renegando a herança do stalinismo e estabelecendo assim uma nova postura e criando um novo paradigma para o comunismo internacional. O culto à personalidade que era feito no período de Stalin também vai acabar, incluindo com as medidas de desestalinização. Nesse período, houve a libertação de prisioneiros que eram de campos de concentração soviéticos, a remoção de monumentos de Stalin, que estava espalhado pelo país, o rebatismo de cidades russas, que acabaram mudando o nome, por exemplo, Stalingrado, que passou a se chamar de Volgogrado, entre outros, que acabou tendo que mudar. Também campos de trabalhos forçados serão desativados. Naquele momento, também a política secreta soviética vai ser desmobilizada e principalmente as perseguições dentro do partido irão diminuir. Então, aqueles expurgos estalistas, as perseguições muitas vezes infundidas, execuções quase sumárias vão parar. Isso quer dizer que a União vai flexibilizar sua postura em frente aos demais países? Não. Um exemplo disso é que no mesmo ano, com o relatório de Khrushchev, a Hungria faz essa interpretação que acabou o stalinismo, tem um processo de abertura. Assim, a Hungria declara sua separação ao Pacto de Varsóvia. Vai dizer, não, agora eu vou me separar porque quero uma anatomia política também. E a chamada insurreição húngara acontece. Qual o resultado disso? A União Soviética, o Khrushchev, vai falar, vai lá, Hungria, siga seu caminho. Vai não. Vai ser a primeira vez que o Pacto de Varsóvia, criado em 1955, vai ser acionado contra um próprio membro, que é a Hungria. Bom dia, eu sou João Victor Antunes e irei falar sobre a coexistência pacífica e a crise dos mísseis. O que foi a coexistência pacífica? No início de 1957, o presidente soviético Nikita Khrushchev fez o esforço para diminuir a tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. A tensão deu lugar à coexistência pacífica, que se manteve até o final dos anos 70. Após mesmo acontecendo alguns conflitos, que eu irei falar mais à frente quais foram. O objetivo era manter um equilíbrio estratégico
entre a União Soviética e os americanos durante todo o período da Segunda Guerra. Esse foi seu maior objetivo, porque, querendo ou não, eles tendo muitos conflitos, tendo até a possibilidade de ter uma terceira guerra, a guerra nuclear. Eles tinham capacidade, ambos países, no meado do ano 59, eles tinham a capacidade de acabar com o mundo com seu poder nuclear. Teve duas grandes ameaças que ameaçaram a coexistência pacífica, que foi o Muro de Berlim e a crise dos mísseis. Esses dois grandes marcos que teve uma ameaça como se diz, numa paz que estava havendo naquele momento. Não uma paz muito grande, mas que já ajudava bastante, questão do quesito, né? Teve as suas causas. Suas causas foram o fim do monopólio nuclear dos Estados Unidos, a contestação dos países socialistas, o crescente questionamento da bipolaridade do mundo, que naquela época o mundo era considerado bipolar, que ou você era socialista ou capitalista, que capitalista era a forma de governamento dos Estados Unidos e socialista a forma que os soviéticos governavam. A mudança de liderança política nas duas superpotências, que foi na época da mudança do presidente americano, que foi a entrada de John Kennedy, isso, e do presidente soviético no lugar de seu antigo presidente, o atual, que entrou depois disso, foi o Nikita Khrushchev. O Muro de Berlim também foi uma das causas, a crise de mísseis de Cuba. Essas foram as suas principais causas. Os Estados Unidos e a Guerra do Vietnã. Agora irei falar sobre a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? Foi mais um impasse que ocorreu entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ocorreu em 1964. Nas datas de 14 de outubro a 28 de 1972. Errei ao falar isso. Isso se deu por conta dos mísseis instalados em Cuba pelo governo soviético. Ocorreu através de um movimento que derrubou o ditador Fulgêncio, instalando um governo socialista liderado por Fidel Castro. Nisso, esse governo instalado era apoiado pelos soviéticos. E nisso eles aproveitaram a oportunidade para colocar mísseis apontados para o estado da Califórnia, que ficava a 150 quilômetros de Cuba. Nisso, os americanos souberam desses mísseis apontados para lá através de aviões espiões. E aí começou uma grande tensão. Foi quando o presidente Kennedy anunciou que iria fechar os portos e o mar entre Cuba e Estados Unidos. O fim da crise deu diante a tensão de Nikita Khrushchev, decidiu retirar os mísseis, mas com um acordo de que os americanos não iriam invadir Cuba, e veio acontecer o final da crise em 28 de outubro de 1962, mas o fim da guerra ainda estava muito longe. E esse foi um pouco sobre a crise dos mísseis e a coexistência pacífica. Em agradecimento à colaboração de todos, passo a palavra para a secretária Lívia Giovana.